Olha, tá quase. Agora sim. Então, boa noite novamente a todos e a todas. Nós vamos então dar início a mais uma oficina pedagógica, né? Hoje a gente conta com a presença da professora Maria de Lourdes, né? Com a oficina sobre contos e crônicas. A professora Maria de Lourdes, ela é uma grata surpresa que caiu na minha vida, com uma orientação no curso de artes. Mas a professora Maria de Lourdes, ela já tem uma experiência tanto na rede estadual, né, com a disciplina da área de letras, né, com o português. Ela vai contar para vocês e daí vocês fiquem bem à vontade também para fazer os questionamentos, né. Já de antemão, né, como a Vanessa já agradeceu, mas eu também faço, né, o agradecimento pela disposição, né, por estar nessa noite, né, em plena sexta-feira, tá junto com a gente aí, firme e forte, né? Eu agradeço, então. Muito obrigado, Maria de Lourdes. E fique à vontade, conte primeiro quem é você e pode tocar o barco. Obrigado. Obrigada, professor Rodrigo, pelo convite de participar dessa oficina, dessa curso de formação. Eu, quando fui na escolha, fui feliz na escolha de um orientador. Escolhi principalmente por ele ser da área de história, porque eu sou uma pesquisadora também. Eu tenho a formação em letras, português e inglês. Eu já estou na ativa há 23 anos, então trago uma bagagem cultural cultural e de experiência, que junto também a gente adquire alguns vícios, né? Que todo professor acaba tendo. Eu sou PDE em literatura, onde eu defendi a imagem do negro, do afro, dentro da literatura brasileira. Então, a minha paixão realmente é a literatura. Quando fui convidada na escolha do gênero, escolhemos o gênero contos e crônicas, porque é uma coisa que eu trabalho no dia a dia com meus alunos, porque eu tenho que, como são alunos de ensino médio, eu tento desenvolver o potencial de escrita de cada aluno, de expressão, que eu acho que é muito importante, e a interpretação. Para vocês. Só não ter cortando, mas já cortando, Maria de Lourdes. Vou pedir para o pessoal colocar os nomes no chat depois para a gente registrar as presenças. E também se explique para nós o que é o PDE, né? Eu sei que é uma espécie de um mestrado do governo do estado, mas o pessoal, acho que alguns não sabem e tal, então para a gente também esclarecer. Então, completando aqui o que o professor Rodrigo pediu, o PDE, na verdade, é o curso de mestrado, só que o que difere? Por que é PDE? Porque o mestrado, ele visa a linha de universidade. E o PDE, ele é um estudo mais aprofundado, voltado para a gente aplicar o projeto, na verdade, de pesquisa, dentro do ensino médio ou fundamental. O meu apliquei aqui na escola mesmo. Na época que eu fiz, foi 2014, nós tínhamos o ano de 2014, eu fiquei totalmente fora da sala de aula, sendo remunerada, recebendo para poder estudar. Eu fiz uma parte do meu curso na Unicentro de Irati e a outra parte na Unespar de União da Vitória. E daí, no segundo ano, que são 2 anos de estudo, que é o tempo que você continua fazendo umas atividades, principalmente online, cria o grupo de GTR, que seria um grupo de estudo que cada educando recebe a certificação, e a gente, nesse PDE ali, nesse aplicação no segundo ano, daí no final a gente escreve um artigo sobre o tema que foi escolhido, né? E nesse mesmo período a gente dá o GTR aplicando a oficina conforme a gente projetou. É muito interessante. Fazem acho que 2 anos ou 3 que não está tendo mais essa oferta, mas ela nos leva para o nível de mestrado, para receber na folha de pagamento, a gente sobe para a linha de mestrado ou doutorado, que só tem até o nível 3 mesmo. Eu tinha intenção de fazer doutorado e pós-doutorado em letras, né, em literatura, mas não sei ainda, porque eu tenho que sair da cidade que eu moro em Bituruna, acho que eu esqueci de falar no início,
E eu sou muito apegada aqui. Eu tinha um projeto de vida que seria, depois de aposentada, que me faltam 2 anos, de eu ir fazer um doutorado na Itália mesmo. Iria morar lá e, e estudar. Mas aí houve mudanças de plano, então eu levaria o meu netinho, que hoje tem 10 anos, para estudar lá, mas não sei. Depois dessa pandemia, muita coisa mudou, então ainda está uma incógnita no futuro. Eu fiz o curso de artes à distância pelo Polo do Pinhão, e para poder atuar numa escola só. Então, aqui no CIEBG, eu trabalho com a disciplina de língua portuguesa, com artes e língua inglesa. São as 3 disciplinas que eu atuo. Mas a minha paixão grande é literatura. Então, eu vou começar apresentando o gênero da crônica. A minha programação para essa oficina são mesclar slides, explicações e um vídeo do YouTube, que eu acho que é muito, muito bem esclarecedor, e eu passo para os meus alunos em sala de aula do ensino médio, né? Estarei, daí, depois das apresentações, a gente abre para perguntas e questionamentos. A programação é 1 hora e pouquinho, espero não cansar vocês, né? Então, vamos começar apresentando. Vou começar pela crônica. Apareceu, Maria de Lourdes. Agora apareceu para nós. Acho que Apareceu? só vai ter que abrir um pouquinho a tela ali. Deixa eu só ver uma coisa, que eu estava pensando em começar com esse slide. Apareceu, professor? Ele está indo o vídeo do YouTube, não foi para os slides. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no Meet. Deixa eu ver. Eu acho que você vai ter que derrubar ele agora. Para a apresentação. E colocar o outro. Não estou conseguindo fazer aqui essa tela. Ou coloca a tela inteira, coloca a apresentação, daí a gente vê tudo. A gente vê tudo com a tela. Então, vou lá. Não está querendo compartilhar a tela inteira. Ou se quiser me mandar os slides, marido Lourdes, eu coloco por aqui também. Então tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou mandar pelo. Ou me mande pelo WhatsApp ou Eu pelo. pelo WhatsApp. Só um minutinho. Desculpe, pessoal. Boa noite, Angélica. Quem está chegando agora, a Sandra também. Boa noite. Nós estamos só com um probleminha aqui de tecnologia, mas nós já resolvemos aqui.
enquanto isso, pessoal, vão colocando o nome no chat para depois a gente certificar, né? Professor, já vou passar o slide dos contos também. Ah, tranquilo. Eu já coloco aqui, ele já abre. É esse da crônica, né? Primeiro da crônica. Uhum. E agora apareceu o outro, gente. Deixa eu só colocar aqui. Daí você vai me avisando quando for para eu. A ordem, só deixa eu passar mais um que eu separei. Que é o segundo, daí eu passo esse primeiro da crônica, depois o vídeo, aquele que abriu. Mas se quiser, pode me mandar o link, daí eu passo por aqui tudo daí. Tá bom, então. Já levantou, Elza? Diga, Vanessa. Só falar que se tiver mais de uma pessoa assistindo junto, que às vezes acontece, que nem a Angélica às vezes assiste com o Jackson, para colocar o nome dos dois no chat. Que às vezes está mais de uma pessoa junto, né? Sim, isso também é importante, pessoal, porque daí a gente vai pegar pelos nomes que aparecem ali. Professor, então esse aí. Bom, pessoal, então vamos falar aqui sobre a crônica. Ela é um gênero que vai retratar as situações do cotidiano. Ela tem muita verossimilhança com a realidade, porém é fictícia, porque você vai acrescentar detalhes, vai tornar ele mais alegre, mais dinâmico, mais triste, mas ele se baseia em fatos reais e a marca que diferencia a crônica do conto, ela é a marca temporal, porque a crônica ela se passa sempre a história da crônica que você está retratando num espaço curto de tempo. É numa manhã, é num dia de domingo, é numa viagem, é um tempo mais curto, enquanto que o conto ele é atemporal, era uma vez, há muito tempo atrás, esse tipo de coisa. Daí as características da crônica. A crônica é primordialmente um texto escrito para ser publicado no jornal. As semelhanças entre a crônica e o texto exclusivamente informativo. Assim como o repórter ou cronista se inspira nos acontecimentos diários, que constituem a base da crônica. Eu gosto muito de umas crônicas do Valcir Carrasco, baseado em fatos do cotidiano. Né? Então, ele vai tornando... Ele tem um pouco de ironia junto, mesclado com uma reflexão. É muito bom. O cronista dá às crônicas um toque próprio, incluindo em seu texto elementos como ficção, fantasia e imaginação. Pode-se dizer que a crônica situa-se entre o jornalismo e a literatura. A crônica, na maioria dos casos, é um texto curto e narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor.
A marca da primeira pessoa, como todos vocês sabem, é o verbo, né? Desenvolver seu estilo e ao selecionar as palavras que utiliza em seu texto, o cronista está transmitindo ao leitor a sua visão de mundo. Geralmente, as crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre a linguagem oral e a literatura. Podemos determinar 5 pontos. A narração histórica pela ordem do tempo em que se deram os fatos. Seção ou artigos especial sobre literatura, assuntos científicos, esportes, etc., em jornal ou outro periódico. Pequeno conto baseado em algo do cotidiano. Normalmente possui uma crítica indireta. Muitas vezes a crônica vem escrita em tom humorístico. Exemplos desse tipo de crônica, Fernando Sabino e Milor Fernandes. Uma vez eu fiz, só uma pausa aqui, uma vez eu fiz uma oficina lá em Campo Mourão, onde que a gente transformava as piadas em contos, né? É uma atividade bem legal e dá para transformar em crônica também. Então, nós temos diversos tipos de crônica. A crônica narrativa, ela tem um eixo, uma história que se aproxima do conto. O que é aproxima do conto. Pode ser narrado tanto na primeira pessoa, quanto na terceira pessoa do singular. O texto lírico, poético, mesmo em prosa, comprometido com fatos cotidianos, banais e comuns, podem fazer parte da narrativa. A crônica humorística apresenta uma visão irônica ou cômica dos fatos. Daí tem a crônica reflexiva, trazem reflexões filosóficas sobre assuntos, apresenta uma reflexão de alcance mais geral a partir de um fato particular. Nesse quesito aqui da crônica reflexiva, eu cito como exemplo uma crônica que é do Valcir Carrasco, que ele fala de uma viagem turística ao shopping Iguatemi. Nessa viagem, ele faz essa crônica para fazer uma crítica do sensacionalismo de uma manchete no jornal, que pegou uma família de mendigos que tinha ido do shopping para aproveitar a decoração de Natal, ver, e ele faz toda uma crítica social em cima dela, de modo assim, que era uma viagem turística, que eles saíram debaixo da ponte, que eles foram visitar o shopping, que lá dentro eles não podiam mexer em nada, que o relógio que estava exposto, eles poderiam fazer uma reflexão filosófica sobre a vida, que aquilo lá valeria mais do que um ano de trabalho, que na praça de alimentação eles poderiam olhar, mas não poderiam virar o lixo. Depois do cinema, só olhar os cartazes, e terminava o passeio turístico com o retorno para o viaduto ou para baixo da ponte. Então, a crônica reflexiva, ela tem essa função social também, e ela geralmente está no jornal. Ela traz assuntos filosóficos, né? Então, ali eram os valores da importância do desnível social que havia. Aqui tem uma crônica, que é a bola. Até quem é professor, de repente, a mesma foi posta no slide do governo da SED. A bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai, uma número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou, o que os garotos dizem hoje em dia, quando não gostam do presente ou não querem magoar o velho? Depois começou a girar a bola, à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como? Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução. O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que é que ela faz? Ela não faz nada. Você que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola?
Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse, legal, de novo. E dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputam a posse de uma bola em forma de briga eletrônica, na tela mesmo, ao mesmo tempo que tentavam se destruir. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha, o garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. Então, aqui nós temos também uma crônica que traz uma reflexão sobre a mudança do comportamento da criança e do adolescente, que hoje eles estão fissurados em games, em tecnologia, e essas brincadeiras simples do dia a dia deixaram de ser importantes. Tipo, ele assistia o jogo na televisão, dos monstrinhos lá jogando bola, mas não se interessou em pegar a bola e brincar. Então, está trazendo uma realidade do nosso comportamento social. Então, vocês, enquanto professores, podem pegar um texto de crônica e ele cabe em muitas explorações, desde a interpretação em primeira linha, que está aparente no texto, como uma interpretação mais subjetiva, que leva o aluno a pensar. Agora vamos para o... Acho que aqui termina esse slide. Daí, vamos para o vídeo, que traz uma explicação sobre a crônica, assim, mostrando as características. Um outro detalhe, antes de começar o vídeo, as crônicas, se nós pensarmos assim, ela começou lá nos navios, nas embarcações, quando tinha as viagens, como teve a viagem do descobrimento do Brasil. Sempre acompanhava as naus um escrivão, né, um escritor. E ele ia relatando tudo o que acontecia na viagem. É aí que está o início das nossas crônicas. Daí eram crônicas históricas, né? E que hoje que o gênero foi se transformando, foi se adaptando até chegar no que nós temos hoje como crônica, né? E elas, num estudo de pesquisa, são mais de 30 tipos de crônicas que temos classificadas no atual momento. O professor pode soltar o vídeo, fazendo favor. Com vocês e bora lá para nossa bora falar sobre crônica. Estamos trabalhando os gêneros textuais mais pedidos nas provas. Então, se você ainda não viu, existe uma diferença entre tipo textual e gênero textual. Vou deixar aqui, ó, linkado no card, vou deixar também na descrição do vídeo para você. O vídeo que eu explico, né, a aula que eu explico qual que é a diferença entre gêneros e tipos textuais. Além de, lembrando que eu tenho uma aula para cada tipo textual e estou gravando aulas, nós estamos com as aulas completas aqui, sobre os gêneros textuais mais pedidos nas provas, tanto de concurso quanto de vestibular e por aí vai, tá? Lembrando que quando você estuda gêneros textuais e tipos textuais, não é só para que você faça uma redação. Você tem que entender as técnicas de cada tipo e gênero textual para que você compreenda e interprete bem os textos nos momentos das provas. Então, para responder a sua prova objetiva, sim, você precisa entender o que a crônica é. Se cai lá um texto tipo crônica, qual que é o objetivo dela? Para que ela existe? Como que você identifica que o texto é uma crônica? E só assim você encontrará a alternativa correta, beleza? Eita, professora, então é importante mesmo, né? É importante assim, que eu não tô de brincadeira aqui com você não, hein? Se só essa introdução já não valer o seu like, eu não sei o que vale. Entende? Se isso não vale a sua inscrição, tá vendo aqui? Esse sininho? Gente, nós postamos diversas aulas semanalmente para você.
Ative o sininho que você não perde nenhuma aula, coisa besta. Além disso, no primeiro link da descrição tem o nosso material de apoio. E aí você baixa gratuitamente esse material, você clica aí no link, você vai baixar de graça o material de apoio dessa aula para que você revise o conteúdo depois, beleza? Então bora lá. O que eu posso te garantir? Eu já começo jogando limpo contigo. Eu sou uma pessoa que joga limpo o negócio com você, entendeu? Eu garanto para você que no término dessa aula você vai bater um olho num texto. E se esse texto for uma crônica, você conseguirá identificar este gênero textual, tudo bem? Você vai compreender quais são as características da crônica. Você vai entender como que você constrói uma crônica. Então, tanto para interpretar e compreender texto, quanto se o seu vestibular, a sua banca de concurso, pede que você escreva uma crônica, e sim, existem bancas que pedem isso, você tem que saber as características deste gênero textual para que escreva corretamente. Tudo bem? Compreender as técnicas para fazer uma crônica. Então, quando eu terminar essa aula, se você ficar até o final aqui comigo, abraçado, juntinho comigo, você vai aprender tudo isso aqui, beleza? Vamos lá! A crônica, quando a gente fala dos tipos textuais, a crônica, ela se encaixa dentro do tipo de narração, porque ela segue muitas das características de um tipo de texto narrativo, beleza? Então, quando a gente classifica a crônica, ela é um gênero textual que está dentro do tipo narrativo, beleza? Primeiro ponto. Vamos lá, crônica. A palavra crônica, eu acho que é interessante para você lembrar disso, né? Vem de crônica, ok? Que é relativo ao tempo, é algo relativo ao tempo, ou seja, algo ou eventos de ordem temporal. Por isso que quando você abre o jornal, tem a crônica do dia. A crônica, ela lembra muito, né? Não efetivamente só para isso que serve a crônica, mas ela lembra muito, por exemplo, a charge. Ela tem a questão do tempo para que ela faça algum tipo de sentido também. Óbvio que existem vários tipos de crônica, mas nós vamos especificar esses tipos. Então, eu escrevo uma crônica sobre a atual situação da natureza, os problemas ambientais no Brasil no ano de 2020. Então, eu escrevo uma crônica falando sobre isso, tudo bem? Então, ela tem uma tendência a ser temporal também. Acontecimentos também do dia a dia, de uma forma diferenciada e crítica, levando o leitor à reflexão. Então, a crônica, ela fala sobre coisas que acontecem no dia a dia, igual eu falei, pode falar sobre os problemas ambientais que estão acontecendo no Brasil no ano de 2020, tudo bem? Só que ela escreve de uma forma diferenciada, quase narrativa ali, né? Uma narrativa, levando você sempre a uma reflexão, ou a dar risada, ou a pensar sobre alguma coisa, beleza? Para escrever uma crônica, meu anjo, o que você tem que ser? Você tem que ser um observador social. Você tem que ser aquela pessoa que presta atenção em tudo que está acontecendo. Você é uma pessoa observadora? Ou você é uma pessoa distraída? Quem que você é? Coloca aí nos comentários para mim, hashtag sou observador ou hashtag sou distraído, distraída. Coloca aí nos comentários que eu quero saber quem que é você nessa brincadeira. Se você sairia bem escrevendo uma crônica ou se você vai ter que se esforçar um pouco, começar a prestar mais atenção nas coisas, se você tropeça no próprio pé porque esqueceu que tinha pé. Tudo bem? Então, beleza. Vamos lá, coloca aí nos comentários para mim. Eu quero saber, galera aqui do canal, se é mais observadora, se é um pessoal mais distraído. Normalmente, a crônica é encontrada em jornais, rádios, blogs, revistas, tudo bem? Você abre lá o jornal, principalmente de domingo, tem lá a crônica, tem os colunistas, os cronistas, que escrevem a respeito de coisas do dia a dia de uma maneira para fazer rir ou para fazer uma reflexão em relação a um tema muito importante que está em alta na sociedade, beleza? Características da crônica. Características da crônica. Ela é uma mistura de narrativa com texto reflexivo. Aí eu coloquei aqui que é opinativo, porque normalmente é a opinião do cronista, né, em relação ao tema. Ele pode concordar, ele pode discordar, ele vai escrever isso de uma forma diferenciada, deixando o ponto de vista dele bem claro, beleza? Misturando ali técnicas de narrativa. Sempre ela costuma ter uma linguagem leve e coloquial, ok? E são as crônicas que eu mais gosto, aquelas que levam um tom de humor para as pessoas. Inclusive, o exemplo dessa aula, eu coloquei uma crônica de humor que leva a gente também a uma reflexão muito bacana.
Temas cotidianos, ou seja, ela trabalha com as atualidades, a crônica ela é sempre trabalhando ali com temas da atualidades, e costumam ser textos curtos. A crônica ela não é lá um texto de 20 páginas, 3 páginas, não. Ela é quase o tamanho de uma redação, depende ali também do cronista. Pode ser um pouco mais curtinha, pode ser um pouquinho mais longa, mas ela costuma ter em torno de 4, 5 parágrafos. Muitas vezes também possui diálogos, podem ter personagens ali interagindo dentro da crônica também, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Tipos de crônicas que nós temos. Existem alguns tipos, ok? Nós temos uma crônica que é a narrativa. Especificamente narrativa, o que ela faz? Narra evento cotidiano com a percepção do cronista em relação aos fatos que ele está narrando para você e com elementos narrativos. Quais são elementos narrativos? Então, a narração ela tem personagens, ela pode ter ali, né, ela tem tempo, ela tem um espaço, ela tem um ambiente. Então, existem as características da narrativa que eu indico a você que assista a nossa aula sobre texto narrativo. Eu vou deixar aqui em cima para você e vou deixar também aqui na descrição do vídeo que existem ali todos os elementos da narrativa. Então, uma crônica narrativa, ela traz esses elementos narrativos. Por isso que você identifica qual é o tipo de crônica que foi escrito, beleza? Existe a crônica argumentativa, que normalmente é esta daqui que a prova, né, do vestibular ou do concurso público pede para vocês. Então, se você está fazendo uma prova e ela pede que você desenvolva uma crônica, você vai ter que encaixar dentro da argumentativa. O que é uma crônica argumentativa? Lembrando aqui novamente para você, a palavra ela é opinativa, ela trará o seu ponto de vista em relação a um tema. Olha lá, apresenta um assunto, desenvolve as interpretações sobre este assunto e termina com a opinião do cronista. Beleza? Eu coloquei um asterisco aqui para você saber que é essa que as provas costumam focar. Sempre que eles pedem que você desenvolva uma crônica, é a crônica argumentativa. Beleza? Tem também a crônica literária. Temos também a crônica literária. Ela conta uma história, mostra o ponto de vista. Sabe quem fazia muita crônica literária? Clarice Lispector, o Veríssimo. Eu gosto do Veríssimo. Pois é, mas tem que tomar cuidado, hein, gente? Na internet tem muito texto que é atribuído ao Veríssimo que não é do Veríssimo. Então é sempre bom pesquisar direitinho a fonte do texto, tá bom? Mas ele é um grande cronista também. E tem a crônica humorística, que é a teoria que eu mais gosto, né? O Milor Fernandes era um grande nome dentro da crônica humorística. E o José Simão, autor aí, que ele é autor hoje de um dos grandes jornais de circulação na cidade de São Paulo, e ele faz a crônica com esse estilo também. Então leiam as crônicas do José Simão, que são extremamente engraçadas e extremamente críticas, beleza? É bem legal, eu gosto. E seguindo aqui, estrutura da crônica. Óbvio que eu vou mostrar um exemplo para você, né, mostrando toda essa estrutura aplicada, mas você tem que saber qual que é o passo a passo. Qual que é o passo a passo para criar uma crônica? Primeira coisa, você vai expor o assunto ao leitor, tudo bem? O assunto ao qual você fará sua crônica opinativa, argumentativa, beleza? Não necessariamente vai ter humor, mas você vai ter que opinar sobre isso com uma linguagem mais diferenciada, muito semelhante a uma narrativa. Depois, você vai detalhar seu ponto de vista em relação ao assunto, defendendo, usando diversos recursos argumentativos para defender o seu ponto de vista. E para o final, não menos importante, você fará o quê? Você vai encerrar o seu texto, ressaltando o seu ponto de vista, com um fechamento que gere uma reflexão. Guardem isso. A reflexão é extremamente importante em uma crônica, beleza? Então, não basta defender o assunto. No final, você vai ter que ressaltar e você tem que gerar sempre uma reflexão. É extremamente importante que você deixe uma reflexão para que as pessoas pensem em relação àquele tema, tudo bem? Aqui eu coloquei uma crônica que eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo, que é o Aí Galera. Ela estará na íntegra aí no seu material de apoio, então eu farei a leitura com vocês, beleza? Ela não é grande, ela não é longa, são diálogos e ela é bem engraçada, beleza?
Então, eu peço que você olhe o material de apoio ou você acompanhe aqui comigo e depois baixe o material de apoio para ler e fazer as suas anotações também, tá bom? Vamos dar uma lida aqui na crônica. Aí, galera, Luiz Fernando Veríssimo. Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E, no entanto, por que não? Primeira coisa, gente, lembra que você tem que apresentar o tema ao leitor, gerando uma primeira ali, né, defendendo o porquê. Ele fala, nossa, você já imaginou alguém falando, um jogador de futebol dizendo estereotipação? E no final ele reflete, por que não? Né? Então ele já gerou uma primeira crítica aqui, uma primeira ideia para que você pense e ele defende isso. Por que não? E aí ele começa a crônica dele. Aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como é? Aí, galera, quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada da zona de preparação, aumentam as probabilidades de, recuperando o esférico, concatenarmos com um contragolpe agudo, com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. Hã? É para dividir no meio e ir para cima para pegar eles sem calça. Certo, você quer dizer mais alguma coisa? Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa a qual sou ligado por razões inclusive genéticas? Pode. Uma saudação para minha progenitora. Como é? Alô, mamãe? Estão vendo que você é um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que atleta seja um ser primitivo, com dificuldade de expressão e assim sabota a estereotipação? O quê? Um chato? Isso. Olha só como que é o fechamento, gerando uma análise. Gente, eu amo essa crônica. Meu Deus, como eu amo essa crônica. Isso daqui é o fechamento, retomada do que ele falou lá na introdução. Lembra que tem que retomar? E aqui ele gera uma reflexão em relação ao tema que ele aborda, que é a estereotipação dos atletas, de jogadores de futebol, como se eles não fossem seres capazes de pensar, ou de ler, ou de se expressarem de uma maneira diferenciada, que são sim, tudo bem? Então, é uma crítica, uma reflexão, eu adoro este texto, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. As matrículas da nossa nova turma já estão abertas na nossa plataforma. Bom, pessoal, alguma pergunta aí que vocês querem entender sobre as características do gênero? Para fechar o gênero de crônica, eu tenho mais um slide sobre a crônica brasileira, na verdade. Pode falar, Márcia. Guilherme. Então. Pode falar. Não, eu sempre vejo, agora que eu entendi, porque eu sempre vejo falar sobre a crônica esportiva, as coisas, né? E a gente às vezes não entende muita coisa, né? Então agora, com esses dois slides, eu consigo entender o negócio, que é uma crônica esportiva, coisa. Legal. Então a crônica, Marcelo, ela vai... Você pode abordar, se você for o escritor, você pode abordar qualquer fato do nosso cotidiano. Jogo de futebol, se for esportiva, você pode pegar automobilística, você pode criticar, como agora nesse momento da pandemia, o aumento que houve abusivo nos itens de mercado, você pode escrever e fazer um comparativo, digamos, você que do campo, né? Da escola do campo, pedagogia do campo. Então, um comparativo do que o produtor, quanto está o custo do que ele vende para ele produzir, quanto está, quem cria gado, ração, essas coisas, está tudo muito alto. O comparativo do mercado e coisas, fazer uma crítica social, que na verdade o produtor sempre ganha menos. Quem que está ganhando com tanta alta, né? A crônica serve para isso. Ela é baseada em fatos do cotidiano, ela não tem compromisso em ser real, ser verdadeira, você pode iludir,
mas você pode levar as pessoas a pensarem. Essa do futebol, todo mundo acha que o jogador é burro, que não tem conhecimento, que é aquela pessoa que apostou tudo no futebol para ficar rico, mas não estudou, né? Então, ele traz essas características de fazer essa crítica e uma reflexão ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando aqui, Maria de Lourdes, com relação a... Então, pode ser tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa, né? Tanto eu ou ele, né? Você pode ser o narrador observador, onisciente, porque você tem conhecimento do fato, porém você não participa da história. E eu posso também participar. Pode. Então, por isso que daí a crônica permite a marca textual lá do travessão, dos 2 pontos da pergunta, para você inserir no texto que você está produzindo como se fosse a fala dos personagens. Tem a crônica O Lixo, de Fernando Veríssimo. Os 2 vizinhos se conhecem na área de trabalho lá, um vai jogar o lixo, o outro vai jogar o lixo. No começo começa uma linguagem formal, senhor e senhora, depois cada um examinava o lixo do outro, né? E acaba com um convite para jantarem junto, os camarões. Então, é o início do relacionamento, o que está mostrando ali no final, né? Mas que eles pegam uma coisa banal, porque o lixo, todo mundo produz lixo. E ali, de acordo com aquela crônica, o lixo nos identifica, né? Então, daí ali tem a fala dos personagens, ele é construído todo em cima da fala dos personagens. O escritor não participa, ele só faz a crônica com os personagens mesmo. Ele só visualiza, né? Só visualiza. Então ela tem um tamanho, né? Tem tamanho ali, diz que não pode ser muito grande, né? São textos curtos, até por isso que é um gênero bom para se trabalhar com aluno, porque não é tão longo. A nossa piazada hoje não querem saber muito de ler romances, ler coisas muito extensas. Como nós viemos de um ano sem estudo, na escola, numa das escolas que eu trabalho no Novo Milênio, chegou vários livros que a gente pode, em quantidade grande, que você pode trabalhar com a turma inteira o mesmo tema, né? Eu peguei o livro da Malala, que falava sobre educação, é para 6º e 7º ano. Eu trabalhei com o primeiro do ensino médio, e aí, professor, eu pus a ler, assim, eu que bolei as atividades, não foi só leitura, foi uma análise do livro, e daí eu puxei sobre o feminismo, sobre o femicídio, que é um crime contra a mulher, porque a Malala levou um tiro na cabeça por defender a educação para as meninas, né? Então, nós partimos numa leitura de um livro pequeno, que seria para 7º ano, mas, afinal, com temas que a gente reflete que essa piazada de 15 anos, para eles, é novidade essa reflexão, né? Então, e eu tenho mais uma dúvida. Eu estou monopolizando já, porque me chamou a atenção. Com relação à questão de ficção científica, nós temos crônica nesse modelo, tipo, do mundo hipotético, assim, um mundo apocalíptico, zumbi, alguma coisa assim? Dá para fazer algo desse sentido, será? Mas aí ela é totalmente ficcional. Ele se confunde, essa crônica se confunde daí com os contos ficcionais da atualidade, né? Mas eu posso inventar que eu estou na minha casa assistindo um filme de terror e, de repente, esse zumbi, ele sai da tela, ele se materializa na minha sala e eu começo a travar uma batalha com ele. Então, aí eu transformo ele numa crônica, né? Tipo, o filme ali numa crônica. É ficcional. Questão científica, digamos, de alienígenas, essas coisas, eu não conheço nenhuma crônica em si que eu já tenha lido, né, professor? Mas ela é possível. Na crônica tudo é possível, desde que seja num espaço curto de tempo, né? Ela não pode começar o ano passado e terminar agora. Ou eu ficar um mês ali enfrentando o alienígena.
ou mesmo descobrir o remédio da cura do câncer. Né? Tem que ser uma pesquisa científica que aconteceu agora, ali, né? Foi inesperado e tal. Porque essa é a grande característica da crônica. Ela tem uma linha de passagem pequena de tempo, num espaço, em horas, assim, ou dia, no máximo, um dia de pescaria, um dia de um acampamento. Pode acontecer coisas bem mirabolantes, porque é uma crônica ficcional, né? Porque a crônica, ela tem algumas professores, quando a gente lê, e futuros professores também, você pensa, aconteceu ou não aconteceu? Porque ela é muito em cima de fatos reais. Mas não quer dizer que ela não possa partir para uma linha ficcional também. Mais alguém quer perguntar alguma coisa aí de crônica? A linguagem. A linguagem da crônica, no caso dessa do futebol. Pode ver que ela pôs uns termos ali, o escritor ali pôs uns termos que para nós é de difícil compreensão. Então, tinha um sentido humorístico ali, que é mostrar que o jogador tinha um vocabulário muito bem elaborado. Mas a linguagem da crônica, ela se aproxima muito da linguagem formal, tudo bem escrita e tal, mas é a linguagem coloquial. E daí todo mundo consegue compreender. Ela vai trazer uma linguagem, pode trazer uma variação linguística também, regional, porque ela está demonstrando quem é o personagem, né? Então, nós temos as variações linguísticas, mas ela sempre vai trabalhar uma linguagem que aproxime o leitor do texto, para que não dificulte, né? Esse slide aqui, da oficina de língua portuguesa aqui das crônicas brasileiras, é um estudo de uma tese de mestrado, professor Rodrigo, que eles pesquisaram em cima das nossas crônicas, né? Embora as outras que a gente trabalha na escola também são crônicas brasileiras, mas aqui traz uma explicaçãozinha sobre as crônicas brasileiras. Então, a crônica brasileira, ao passar a circular nos jornais locais do século XIX, assumiu feição própria. Deixou de ser um relato histórico, porque voltando na época das grandes navegações, as crônicas tinham a função de informar o rei tudo que se passava nas viagens. Por isso que ela era uma crônica histórica e depois chamada de cronicão. Então, quando ela passou a circular nos jornais no século XIX, nos grandes centros, que daí era uma leitura semanal, então os escritores eram contratados, ela deixou de ser um relato histórico. A configuração com a qual se mantém em muitas outras culturas, não na brasileira, para constituir-se em um gênero discursivo que atua na esfera dos debates sobre questões políticas, sociais, culturais, existenciais, estéticas, etc., suscitadas por fatos comuns e triviais do cotidiano. Então, qualquer assunto é permitido na crônica. Os textos que lhe dão vazão normalmente conjugam aspectos dos estilos e dos discursos, literário e jornalístico. Apresentam linguagem simples e, algumas vezes, disposição do cronista para uma interlocução direta com o leitor. Então, muitas crônicas trazem uma conversa como se o escritor estivesse falando com a gente. Comumente apresentam heterogeneidade tipológica. Então, uma mistura de escritas, de tipos de discursos dentro do próprio texto. Esses traços, embora recorrentes, parecem não serem capazes de responder sozinhos por uma caracterização satisfatória da crônica. Por isso que muitas vezes, mesmo com todo o conhecimento, a gente fica na dúvida quando é uma crônica e quando é um conto. Então, eu acho mais fácil para identificar se basear na parte do tempo, o tempo de duração da narrativa. É o que me faz sair da dúvida entre uma crônica e um conto atual. A existência de inúmeras categorias desse gênero identifica-se aproximadamente com 30 tipos, baseados em critérios muito dispares entre si,
sendo emblemática quanto a esse aspecto a caracterização satisfatória da crônica. Esses arranjos, juntamente com outros indicadores já bem consolidados nos estudos que tratam sobre a crônica, concorrem para a formulação de mais um parâmetro para a caracterização desse gênero discursivo. Então, existem muitos parâmetros sendo formulados para caracterização da crônica com todas essas variedades. Como o professor perguntou se poderia fazer alguma coisa científica, pode. É mais um gênero surgindo dentro da própria crônica. Daí eu escolhi para encerrar a crônica, não sei se vocês conhecem a última crônica de Fernando Sabino. Eu acho muito linda a história. E essa aqui vocês vão ver. Ela é muito pautada no fato que pode acontecer na realidade, que confunde o leitor. Aconteceu ou não. A última crônica, Fernando Sabino. A caminho de Acho que ele deu. casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. O cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher a vida diária ao de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida, visar ao circunstancial ao episódio. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, ou num acidente doméstico, torno-me simplesmente espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo o meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore, ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos. Laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás da cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sobre o redomo. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem, e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. Ao meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante e retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim.
São 3 galinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E quando ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio. Aqui os pais se juntam discretos. Parabéns para você, parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velhinhas e torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comer. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito como se a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, ao observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba constrangido, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim, eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. É elenco de cronistas modernos do Rio de Janeiro. A editora do Rio de Janeiro, José Olimpo. Então, Fernando Sabino é incrível. Aqui por que eu escolhi essa crônica? Para que vocês vejam que é uma cena do cotidiano. Ele queria escrever, ele fala todo o processo de trabalho do cronista. Ele queria escrever sua crônica, então ele começou a captar ao seu redor, mas ele estava sem ideia. Daí, quando ele para tomar o café, que ele abaixa os olhos, né? A gente consegue até imaginar ele fazendo isso, que ele queria como fosse, que nem do poeta lá, que queria seu último verso. Aí, quando ele levanta os olhos para ele ver o casal, ele encontrou o assunto da sua crônica. Então, ele faz uma crônica em cima da ideia, da vontade que ele tinha de escrever a sua última crônica. Não foi a última dele, né? Ele escreveu mais. Mas, porém, ele retrata como se fosse a última. E ele nos mostra o processo de fazer uma crônica. É captar as coisas que acontecem à nossa volta, no nosso dia a dia. Está aberto para perguntas, pessoal. A Franciele colocou para nós ali no chat que ela já escutou ela no ensino médio. Já escutou um pouco essa crônica, já visualizou um pouco do Fernando Sabino. É muito bom. Eu super recomendo ele como leitura. Outro que eu gosto é muito do Luiz Fernando Veríssimo e do Valcir Carrasco. O Rubens Alves, o Rubens Braga também. Então, e nos livros didáticos vem muita crônica, né? Mas a internet está bombardeada de crônica. Eu peguei para os meus alunos para trabalhar O Apelo, que é do Dalton Trevisan. É um conto, um mini conto, na verdade. E para outra turma eu peguei a do Lixo para trabalhar essa semana. Então, são textos pequenos que nos permitem uma grande reflexão e mostra como é fácil de escrever também, né? O Dalton Trevisan é de Curitiba, né? Paranaense. Curitiba. Eu lembro do Vampiro de Curitiba, lá que ele faz a escrita, que eu não sei se pode encaixar ou não. Ele é muito interessante, porque se você observar as características do Dalton Trevisan, também ele pega a vida de Curitiba, do cotidiano de Curitiba. E ele transforma, e não são muito longos os textos dele, são ou contos ou crônicas, se misturam as duas classificações de gênero, mas são problemáticas da vida do cotidiano de Curitiba. Casa Amarela tem mas eu não consigo lembrar direito a história que é dele. Essa do apelo, sim, a mulher abandona a casa, ela cansa daquela vida, e ela sai, o homem não dá muita importância. Daí, quando vai se passando os dias, ele vê que a senhora faz falta, que daí se acumula o jornal debaixo da escada, que se acumula a louça em cima da mesa, que as flores estão morrendo, né? E daí é aquilo porque ele, no último verso lá, ele pede que ela volte para casa. Que já não tinha mais conversa ao redor da mesa,
Aí você entende que não era ele sozinho, que a família, que a mulher abandonou a família, né? E a de televisão. É curtinho, mas permite uma série de reflexões. Ah, pessoal, o meu fraco é a leitura. Eu leio muito, muito, muito mesmo. Né? Então, eu sou apaixonada por leitura. Eu sou, como diz meu filho, mãe, você é viciada em trabalho e leitura. Porque se eu estou sem trabalho, eu fico doente. Eu não sei quando eu me aposentar, que falta só 2 anos o que eu vou fazer. Porque eu sou muito viciada em trabalho e leitura. A Franciela lá colocou para nós ali no chat. Você quer falar, Franciela? Não sei se está com o microfone. Então, agora estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Então, eu escutei, né, essa crônica no meu ensino médio. Minha professora, né, se juntou ao nosso grupo lá e a gente estudou. E daí, quando a professora estava falando, né, sobre essa crônica, me veio a cabeça dessa cena, né, da família chegando, né, no bar lá para comemorar, né, o aniversário da menininha. E daí essa cena não saiu da minha cabeça. Daí até então eu lembrei dela. Ela é muito, sabe assim, reflexiva, né? Muito boa ela. Se vocês perceberem, o vocabulário negrinha, casal de pretos, né? Nessa época não tinha toda essa coisa de preconceito, tinha o preconceito, mas poderia se falar assim. Hoje já o escritor receberia, acho que um processo em cima disso, pelos preconceitos. E o detalhe dessa crônica que ele traz ali, ó, se a gente for analisar, traz uma abordagem social, financeira, mas que, independente da condição financeira, eles conseguiram comemorar o aniversário da criança cheio de pompa. Não com uma festa grande, nem nada, mas a importância do aniversário da menina, mesmo sendo comemorado de maneira financeira precária, né, que a gente percebe, porque ele pega um casal de pessoas, além de negras, pobres, né, porque eles não conseguiram comprar um pedaço do bolo para cada um, compraram só para a menininha, para comemorar. Ela é muito reflexiva. Na sala de aula, a gente faz um trabalho enorme com esse texto. A Miriam. Oh, Rodrigo, eu só comentei lá que eu sempre gostei muito de ler, desde criança. Muito, muito. Não consegui ensinar os meus filhos e netos, sabe? Tentei, sempre presenteei com livros, não aprenderam a gostar da leitura, nem acho que se eu socasse os bichinhos. E aí eu li assim, livros que eu ganhava, livros que quando eu podia comprar, aí eu guardava. Então eu ia lendo, lendo, lendo. Quando acabava, não tinha dinheiro para comprar outro, eu voltava lá naquele primeiro. Então, eu ia lendo várias vezes o mesmo livro, mas eu nunca deixei de ler. Eu gosto demais de ler, é muito bom. E gosto do livro, sabe? O livro na mão. Eu não gosto de ler ali na internet um livro. Eu preciso sentir o livro, sentir o cheiro do livro, folhear, folha por folha. Sabe? Parece que a gente consegue entrar dentro ali do livro. A gente viaja, né? A gente conhece milhares de lugares só mudando uma página de um livro assim. Ah, é muito bom. Perfeito, Miriam. Eu também penso assim. Mas as crianças, é o que eu percebo assim, até 10, 11 anos a gente consegue puxar eles com bastante leitura. Daí, quando entra a adolescência, ali pelos 12, os interesses deles são outros. Professor, só licença um minutinho, vou dar 5 minutinhos, mas essa experiência eu devo compartilhar. Eu tenho filhos de uma amiga minha, eles estão fazendo aula particular de língua portuguesa comigo. Na realidade, eles não têm dificuldade de aprendizagem, mas como estava na pandemia, sim, e eles não estavam indo para a escola, ela quis achar um jeito de ocupar eles, e eu trabalho muito em interpretação e leitura. Então, eu emprestei da escola esse livro da Malala, trouxe para casa. Eu tenho um netinho de 10 anos, tenho uma outra netinha de 10 anos também. Aí, eu tenho vários netos adotivos. Esses 2 alunos ali, então, quando são alunos, são alunos. Após o horário de aula, eles são netos.
E eu faço na quinta-feira, por eles era toda quinta, mas eu não dou conta do recado. Eles têm muita energia. Eu faço a noite do pijama lá em casa. Eu junto 7, 8 netos, 2 do coração, 2 de sangue e 5, 6 do coração. Eu coloco eles lerem. Daí eles querem virar bagunça e eu fico lá junto com eles, porque na quinta-noite é o dia que eu não tenho aula na escola. Aí está sendo bem legal, eles estão voltando para o ato de leitura. Daí, ontem eu não ia fazer o dia do pijama lá em casa, porque eu tinha outros trabalhos. Aí uma das minhas netas do coração me ligou: vovó, eu posso ir fazer leitura na tua casa hoje à tarde? Eu falei: mas claro, vem e convide os outros, né? Daí ela convidou os outros, só foi mais um. Então eles foram em 2 fazer leitura lá em casa. Então, eu acho que o amor da leitura, a gente passa com o exemplo. Eu concordo com a Miriam que é bem difícil de passar esse exemplo, porque quando eu comecei com o programa de fazer eles lerem, eles têm a noite de pijama, eles têm um monte de regalia, tem lanche especial, tem docinho, tem tudo para passar a noite. Eles vão dormir 2, 3 horas. Mas 1 hora de leitura é sagrado. Então, eu estou fazendo eles gostarem. Quando ontem me pediram para ir ler lá em casa, eu achei maravilhoso, né? E eu sou muito boa também, professor, na contação de histórias. De repente, numa oficina futura ou presencial, é muito legal a contação de histórias. São histórias infantis, mas o público adulto adora. Agora vamos para os contos, professor. Mais alguma pergunta? Desculpe. Eu achei que a professora ia contar uma história para nós também. Ai, meu filho, eu gosto de gesticular, de fazer, né? Mas no final do conto, então, eu conto uma história que eu contava muito para uma filha adotiva de coração, assim, não morava comigo, né? Eu sempre fui muito mãezona, então eu tenho filhos, agora tenho netos adotivos. Eu contava toda semana essa história para ela. Depois eu conto para vocês no final. Então, vamos passar para o slide de contos, professor? Só tô achando aqui, só um pouquinho. Deixa eu parar ele e abrir o outro. Então, outro gênero literário que é muito fantástico para a gente trabalhar são os contos de fadas, histórias que encantam. Hoje nós temos, que agrada a juventude do ensino médio, os contos de terror, né? Eles gostam muito dessa linha por causa da idade deles, 14, 15, 16 anos, eles gostam dessas coisas mais picantes, né? É próprio da idade. Mas os contos de fadas, gente, nós temos que fazer uma análise, isso aprendi no meu PDF, que tem muita coisa que a gente pode ver além, mas a gente não vai explicar isso para as crianças. Tipo no conto da Chapeuzinho Vermelho, nós temos a pedofilia ali, por exemplo, né? Porque o lenhador que vai pegar, tipo o lobo mau, quem que seria? Seria uma pessoa adulta de mau caráter que abusava das meninas. Então, ele traz todos os contos de fadas. Se você fizer uma análise mais crítica, tem até um livro, Compreendendo os Contos de Fadas, que faz a gente fazer uma reflexão sobre todos os elementos que traz e que estão mascarados como uma história linda, infantil, né? A madrasta, na realidade, quantas mulheres, quantos crimes que a gente vê cometidos por mães ou madrastas aí com crianças na nossa sociedade. Então, ele retrata esse podre da sociedade que nos leva a pensar que desde a antiguidade já existia. O ser humano só se adapta ao contexto, mas as mazelas que trazemos estão sempre presentes desde lá dos primórdios dos tempos. Então, os contos de fadas são histórias que encantam. Realmente, você vai ver da Branca de Neve, é linda a história, você passa dos anõezinhos, né? Da Rapunzel, todos eles são muito legais. Mas se a gente fizer uma análise mais profunda, nós vamos ver retratado o espírito da maldade do ser humano dentro dos contos. É só, Maria de Lourdes, te atrapalhar um pouquinho. Eu lembrei de uma coisa.
Tem um livro que o pessoal da área de história usa muito, vou colocar aqui no chat para vocês, chamado O Grande Massacre dos Gatos. Fica a Não dica também conheço. para Maria de Lourdes. O Grande Massacre Vou ler. dos Gatos. O que chama atenção não é o primeiro capítulo, o segundo capítulo, que é o do Massacre dos Gatos. Vocês conseguem na internet, ele é bem fácil. É o primeiro, Os Contos da Mamãe Ganso. O primeiro capítulo, né? E ele vai falar um pouco nisso que você estava falando, né? Dessa tradição popular. Por quê? Porque inicialmente esses contos eles vinham num sentido de tentar alertar, né? Eles tinham como alertar a população, principalmente pobre. Por isso que ele tem essa certa análise, essa organização. Diga, Marcelo. Não, eu acho que um também da série Vagalume, que é uma crônica legal, que eu li quando eu estava na quinta série, é Um Leão em Família. Penso, tipo uma crônica bem legal, assim, esse que lá também ser contado. Interessante. Só que, professora, assim, com toda a leitura que eu tinha, eu nunca tinha visto esse lado dos contos de fada, sabe? Foi um alerta, daí até eu comprei, estou tentando lembrar o nome do livro, que traz a explicação, um estudo mais aprofundado sobre os contos. Quando lembrar, me passe também. Eu tenho interesse. Professor, eu tenho um livro, só que eu não consigo puxar na memória o nome dele agora, porque faz tempo. Eu comprei quando eu estava em 2014, eu li naquele ano e daí guardei. Eu tenho o livro. Mas Depois você passa, a gente manda para o pessoal também. O nome e a foto do livro. Aí ali traz uma análise bem profunda, bem literária, assim, uma análise que a gente não faz. Você não tem noção antes de fazer esse estudo ali, sabe? E eu falo para os alunos também, professora, a questão das lendas, indo um pouquinho além aqui, né? Das lendas brasileiras. Era para proteger as crianças, porque eles tinham que ter medo do boitatá, eles tinham que ter medo do saci, porque as florestas tinham muito animal perigoso. Eles poderiam ser devorados, ser picados por algum bicho peçonhento. Então, era uma forma de pôr medo, de servir de alerta mesmo, né? Eles tinham essa função. Então, voltando aqui, os contos de fadas vêm da tradição popular, têm a função de encantar e envolver o leitor em um mundo de fantasias, função também de educar. Vladimir Prop, os contos têm funções fixas, é um livro dele, e Coelho, os contos de fadas fazem parte dos livros eternos que o tempo não destrói. Se vocês pedirem para as avós de vocês, elas conheciam esses contos aí, esses clássicos da nossa literatura mundial universal. A origem dos contos de fada. Provavelmente, porque não se tem uma certeza, vem da cultura célico-bretã, onde surgiram as fadas. Inicialmente eram só contados, enredos violentos com características negativas. Nós temos os contos de Charles Perrault, Irmãos Grimm, Jean de La Fontaine e os de Hans Christian Andersen. São todos autores conhecidos. As características dos contos de fadas. Tem o elemento mágico, a linguagem simbólica, heróis e vilãs, bem e mal, elementos da natureza, o próprio 2001, funções fixas dos personagens, finais e inícios parecidos. Todos eles, ou era uma vez, ou há muitos anos atrás, então, né? E a maioria dos contos de fada traz um final feliz. Sempre podem vocês verem que o protagonista, o bonzinho, sempre ganha. Oscar Wilde e os contos infantis. Oscar Fingal Will Wilde nasceu em Dublin, Irlanda, em 16 de outubro de 1854. Escreveu diversos gêneros, entre eles os contos infantis. Filho do Sr. William Wilde e de Jane Fonseca Elge. Morreu em Paris em 30 de novembro de 1900. Acredito que todos também já ouviram falar dos contos de Oscar Wilde. Envolve-se com o Lord Alfred Douglas e é condenado à prisão.
ficou famoso pelo romance, tipo, aqui é o que aconteceu com ele, ele se envolver com aquele lord e foi condenado à prisão. Ele ficou famoso pelo romance O Retrato de Dorian Gray. Eu não sei se você, só vou fazer o contrário. Nesse Retrato de Dorian Gray, ele traz um misto de magia nesse livro, é uma narrativa, é um romance, em que o cara, ele compra um retrato, e nesse retrato ele prende a alma dele. Então, todos os amigos, todas as mulheres da vida dele envelhecem, e ele não, ele continua jovem. Porque a alma, a essência dele está presa no quadro. Aí, quando lá no final, o quadro é destruído e ele acaba pulando, tipo, da aparência de 20 e poucos anos para de 80 anos. E ele acaba morrendo quando o quadro o retrato é picoteado. É bem interessante a leitura dele. Faz muitos anos que eu li também, mas é uma história que não saiu, porque a imagem da capa é um jovem bonito e que era ele. Tem todo um enredo lá onde ele prende a alma dele dentro desse quadro. Por isso que é o Retrato de Dorian Gray. E ele vai, no final, quando o quadro é destruído, ele acaba envelhecendo todos os anos que passaram de uma única vez e acaba morto. Ele sofre influência das correntes, esteticismo, simbolismo e decadentismo, que estão presentes na obra dele, essas estéticas literárias. Análise comparativa entre os contos clássicos e os contos de Will. O Chapeuzinho Vermelho, dos Irmãos Grimms, e a Pequena Vendedora de Fósforos. Então, ele faz uma comparação. O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, que estava na praça e o povo era pobre, morrendo de fome, e aí começa a ser tirado todas as pedras preciosas, os joias que tinha, para sustentar o povo. E o Rouxinol e a Rosa. Então, os três têm alguma ligação na temática ali. Os inícios e finais diferem ainda análise comparativa entre os contos clássicos e os contos de Will. Os inícios e finais diferem. Anderson e Wilde denunciam as desigualdades sociais. A sátira de Wilde é mais amarga. Assemelha-se no fator religiosidade. A linguagem de Wilde é mais elaborada que nos clássicos. E a presença da linguagem simbólica. Elemento mágico está presente em todos os contos. As funções fixas ocorrem de modo diferente. A presença do auxiliar, a presença do vilão, auxiliares humanos e animais. E o Wilde tem superficialidade nos sentimentos nas histórias dele, tanto nos romances quanto nos contos. As considerações finais. O legado de Oscar Wilde, seus contos ainda são contemporâneos. Como todos os contos infantis, os de Wilde transportam-nos para um mundo de fantasia, e viver é uma coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. É uma frase do Oscar Wilde. Viver é raro mesmo, né, gente? A maioria existe, deixamos marcas na nossa passagem. E aí as referências. Professor, está sendo estendido demais ou dá para passar o vídeo? É 15 minutos. Eu acredito que dá para a gente passar e daí depois abrir para os comentários, né? Então, perfeito. Pode fazer isso. Então, vamos lá. Nessa aula nós vamos comentar um pouquinho o conto. A palavra conto tem várias origens possíveis. A mais conhecida, a mais aceita pelos manuais que estudam, né, os filólogos que estudam a origem dessas palavras, é de que o conto nasceu de cômputos do latim, da ideia de cômputo mesmo, de contar, somar alguma coisa, de quantidade, né? E daí essa
acepção antiga, né, do conto, com o tempo passou a adquirir outros ou acumular outros significados e migrar para gêneros também vizinhos ao conto, né? Então passou a ser uma pequena história, uma fábula, um caso, né, contado, por exemplo, no interior das cidades brasileiras, por exemplo, os causos, né, os casos. E também era, na antiguidade, a parte inferior da lança que os soldados utilizavam, né, enfim, os heróis, né? Então podia ser uma espécie de que aquela parte que vai ao chão, né, o bastão que encosta no chão, como se fosse o momento do encontro que marca esse episódio, né? Então pode ser há várias hipóteses, né, de origem do conto, tanto pela questão da palavra, cômputos, né, quanto a ideia de ser esse um modo de relatar as coisas de modo abreviado, ou também essa marcação, né, essa marcação da arte bélica, por exemplo, das guerras, por essa arma que representa justamente as guerras, né? Então, essa noção do cômputos, que é a mais provável origem da palavra conto, isso é antigo, mas ao longo da Idade Média passou a significar também uma enumeração de objetos. Então, a ideia também de quantidade, né, de contar coisas, fazem parte desse relato. Então, enumerar personagens, enumerar objetos, enumerar lugares. Então, tudo isso comporia esse cômputo de coisas. Daí a ideia de conto como resultado desse cômputo, né, dessa soma de elementos que fazem esses breves relatos, né? A Nadia Gottlieb, no livrinho dela, Teoria do Conto, ela lembra, né, que, embora o início do contar história seja impossível de localizar e permaneça como hipótese que nos leva aos tempos remotíssimos, ainda não marcados por tradição escrita, para alguns, ou seja, o conto teria começado oralmente, nem escrito, para alguns, os contos egípcios são os mais antigos, devem ter aparecido por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Nós comentamos isso, né, na aula anterior, quando falamos do romance, que o romance é muito recente, né? O romance moderno que nós conhecemos, ele teria nascido no século XVIII. Já o conto teria nascido milhares de anos antes, né? Então, essas formas orais do conto, depois a forma escrita, né, que vai se fixando com o tempo, isso diferencia radicalmente o conto do romance, né, que a gente conhece hoje. Para nós, leitores do século XXI, a gente está acostumado às formas mais recentes, né, historicamente mais recentes do conto. Então, com a entrada do século XIX, Moisés vai dizer isso, né, Maçom Moisés, o conto vive uma época de esplendor. Então, no século XIX, o romance se estabeleceu e o conto também. Aquele conto que veio vindo desde a antiguidade, né, desde muito antes de Cristo, ele assume uma forma mais ou menos estabelecida e estabilizada pelos folhetins, né, pelos jornais, pela circulação oral também, né, que acontece entre os leitores. Então, além de tornar-se forma artística, abandona o estado de forma simples, como era chamado antes. E ele, que antigamente tinha, né, essa proximidade do conto com o folclore, com os mitos, as narrativas curtas dos deuses, né? Então, o conto deixa esse estatuto, abandona esse estatuto mais simples, de formas narrativas mais monográficas, e passa a adquirir umas complexidades que, embora não aproximem do romance, diferenciam daqueles contos remotos, né? O conto moderno, esse conto do século XVIII e XIX, ele é muito mais complexo do ponto de vista narrativo do que essas formas simples antigas, né? Então, ele de fato assume o estatuto, segundo Maçom Moisés, de estatuto literário, no sentido de letras, né, não as letras antigas, mas de literatura, essa coisa mais moderna mesmo. Aqui eu coloquei uma comparação, uma metáfora muito boa, uma dupla metáfora, que o escritor argentino Julio Cortázar fez numa série de palestras que ele deu na década de 60 e 70, isso virou um livro depois, né,
chamado Valise de Cronópio, que ele reuniu essas conferências, e numa delas, no meio desse livro mais ou menos, ele tenta distinguir conto e romance, né, de um modo que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte: o romance e o conto se deixam comparar analogicamente, ou seja, né, salvas as proporções, com o cinema e a fotografia. Na medida em que um filme é em princípio, uma ordem aberta, romanesca, enquanto que uma fotografia bem realizada pressupõe uma justa limitação prévia, imposta em parte pelo reduzido campo que a câmera abrange e pela forma com que o fotógrafo utiliza esteticamente essa limitação. Ou seja, se a gente pensar o que é um filme, né, o filme, pensando num rolo de filme, o filme nada mais é que uma sequência de fotografias que são acionadas, né, por um mecanismo, e essas fotografias em movimento formariam o que para nós seria o romance. Então, o romance seria um conjunto de fotografias articuladas. E o conto seria uma dessas fotografias. Isso é interessante pensar, porque essa metáfora que o Cortázar sugere nessa conferência, acho que deixa claro para nós que o conto e o romance modernos têm uma mesma matriz, são narrativas, mas a narrativa conto, além de ser mais curta, ela é mais limitada, né, até estilisticamente, enquanto o romance admite várias fotografias, vários modos também, né, depois rearticulados, mas como se fossem várias fotos em movimento. Isso é bem interessante. Aí eu recorro novamente ao Masson Moisés, num livro em que ele reuniu todas as formas literárias modernas, e ele vai dizer o seguinte: o conto é uma narrativa unívoca, univalente. Constitui e aí está em itálico, ele mesmo colocou isso, uma unidade dramática, uma célula dramática. Eu grifei essa palavra em vermelho, célula dramática, porque é isso que distinguiria o conto do romance. Então, o romance teria várias células, vários núcleos de intriga, enquanto o conto, em geral, tem apenas um núcleo de intriga mais forte, né? Então, que o Masson Moisés chama de célula dramática. E por que ele fala isso? Porque o conto gravita ao redor de um só conflito, um só drama, uma só ação. E assim ele teria uma unidade de ação, enquanto o romance tem várias unidades de ação. Essa diferença, se vocês repararem bem, lembra muito aquela que Cortázar propunha naquela conferência que nós vimos no slide anterior. A ideia de que o conto se concentra, ele é mais limitado, até pela extensão que o conto tem, ele é mais curto, né? Então, ele precisa ser mais econômico. As personagens têm que ser retratadas mais objetivamente. A ação, em geral, a ação principal é uma, não há ações satélites em volta dessa ação, em geral é uma ação que domina esse conto. E no romance é como se fossem várias ações em paralelo, que vão se desenvolvendo, se desdobrando, paralelamente a uma ação principal e as secundárias, enfim. Aqui eu estou citando o Carl Gabel, que no início do século XX, ele propôs uma distinção de 5 gêneros, ou 5 temas mais utilizados em contos naquela altura. E é interessante pensar que isso até hoje vale. Então ele vai dizer que, ele dizia, há mais de 100 anos, ele dizia o seguinte, que haveria contos que são histórias de ação, em que há predomínio da ação, assim como também tem romances de ação, né, romance policial, como nós já vimos, mas também tem os contos em que predomina a ação. Então, o roubo de uma carta, como o Allan Poe, né, tem os contos dele, ou então a investigação de um crime que é resolvido rapidamente. Então, romance de ação, né, que envolve essas peripécias, digamos assim. Também tem contos em que privilegiam o estudo de personagem, né, como também acontece nos romances, né, mas o conto é uma coisa mais reduzida. Então, se a gente pensar os contos da Clarice Lispector, os contos do Machado de Assis, eles, de fato, têm essa preocupação. Muitos desses contos, desses escritores brasileiros mais conhecidos, têm essa preocupação em apresentar um estudo de caracteres. Eles contrastam caracteres, né, personagens, e a ação importa menos nesses contos, importa mais como que as personagens
concebem o mundo, como é que elas saem de algumas situações, de alguns impasses, ou como elas não conseguem sair desses impasses em que elas estão inseridas. Também tem contos de cenário ou atmosfera, ou seja, aqueles contos que são mais preocupados em descrever o ambiente, em descrever essa ambientação também, ou não, das personagens. Então, não é tanto o caractere, né, o estudo de caracteres que interessa, nem a ação, transcorrer várias peripécias, mas é a tentativa de moldar esse cenário, né, circunscrever para o leitor ter uma noção, é um bosque, é uma casa assim, né, então são tipos de romance ou contos, no caso, né, que descrevem muito mais a cena que se passam, as ações e os diálogos entre os personagens, do que, de fato, se preocupado com as personagens e as ações, né? Depois também haveria contos em que enfatizam a ideia, né, ou a reflexão do narrador ou das personagens. Um exemplo muito bom disso, se vocês quiserem pensar para distinguir dos demais, são os contos filosóficos do Voltaire, no século XVIII, o francês, né? Quando ele coloca, são contos que sempre tem um pretexto filosófico, né? Tem uma historinha que ele conta, mas a intenção do Voltaire é sempre tirar alguma lição disso, né? Tirar alguma conclusão, seja ela moral ou não, né? E depois existem os contos, né, cujo objetivo maior é provocar efeitos no leitor, efeitos, né, efeitos até mexer com as emoções do leitor. Então, contos de suspense, terror, né, contos de mistério, né, que eram muito populares no século XIX, por exemplo. Esses contos nascem, né, com esse propósito, então eles não estão preocupados em estudar caracteres, não estão tão preocupados com as ações, às vezes, mas sim em provocar, digamos, certas reações do leitor, né? Se a gente quiser fazer uma comparação, para ficar mais fácil isso, pense em filmes hoje, né, os filmes de suspense, terror, a gente toma muito susto, né? Então a ideia de mexer mesmo com as emoções, o conto também é capaz de fazer isso. Aqui ao final eu coloco essas referências que foram utilizadas nessa aula, né? O Julio Cortázar, que é esse livro que vale muito a pena ler, essa distinção que ele vai fazer numa das conferências, comparando, né, o conto, a fotografia e o filme ao cinema, nós citamos agora há pouco. Esse livrinho da Nadia Gottlieb é muito importante, é um livrinho pequeno, mas é muito denso, né, de informações, teoria do conto, que ela reúne várias teorias, né, sobre o conto. Esse livro, que é fundamental e hoje não é tão fácil achar, do Carl Grabel, a arte do conto, né, short story, conto em inglês, em que ele tenta, né, subdividir o conto nessas 5 categorias, digamos assim, né, ação, personagem, atmosfera, enfim. E esse livro do Maçom Moisés, numa edição mais recente, 2012, que se chama Criação Literária, né, em que ele justamente apresenta todos esses gêneros, né, ele conta a história, a etimologia desses gêneros, conto, romance, a novela, etc., crônica, e ele, nesse livro, ele tenta mostrar que o conto nasceu, né, assim como a Nádia também diz, tem uma história que não se sabe precisar exatamente quando nasceu o conto, mas que ele teria essa origem, provavelmente, do cômputo, do latim, e que teria essa característica inicial de ser uma história breve, um relato curto, e transmitido oralmente, que reuniria elementos contabilizáveis, então contar personagens, contar eventos, contar elementos de um ambiente, etc. A gente vai, para as próximas aulas, falar um pouquinho mais disso, ok? Esse aí, eu recomendo que assistam o filme dos Irmãos Grimm. É só um fragmento ali que passou, que são os que coletaram inúmeras histórias, né? E nos presentearam com a escrita desses contos que chegou até hoje. Eles coletaram da tradição oral. Então, pessoal, alguma pergunta? Daí eu vou contar um conto depois para encerrar nossa oficina. Não está preparada, então talvez gagueje algum pouquinho.
Diga, Marlete. Professora, eu só fiquei um pouco curiosa assim, com relação a esse negócio do conto, né? Tipo, de contar a história para criança, tipo, o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Aonde que ele. Eu nunca percebi que ele tinha pedofilia, alguma coisa do tipo assim. Então, veja bem, o lobo mau representa o homem mau da sociedade, esses velhos que querem. Quando os avós estupram as netinhas e netinhos, né? Daí sempre tem o lenhador, é o que salva, no caso. A menina, outra coisa, a menina, aquilo que o professor falou que servia para educar, a menina desobedece à mãe, por isso que ela correu aquele risco. Senão ela não teria se exposto ao risco se ela tivesse ido pela estrada. Então, era nesse sentido que era para educar. Né? Então, o lobo representa esses pedófilos mais velhos que querem pegar. Porque ele foi lá, matou a vovozinha, que era uma mulher velha, tanto quanto ele, no caso, e será a netinha na cama. Daí é pedofilia. Olha o simbolismo, né? Eu conto para minha menininha. Ela tem 2 aninhos, sabe? 2 anos e 1 mês. Mas pode continuar contando. E quando eu termino de contar para ela, depois vai dormir. Ela fala, mais, mamãe. Então. Ela quer que eu conte de novo. Agora você que vai ficar pensando no conto. Conto, não conto. A minha netinha gostava muito da história da Branca de Neve e os 7 Anõezinhos. Eu tinha o filminho e eu passava. Então, o primeiro dia, ela tinha 1 ano e meio, nem falava direito. Primeiro dia, quando ela viu que a Branca de Neve morreu, ela chorou. Daí a gente acalmava, mas assista. Daí ela viu que o príncipe salvou. Daí, acho que umas 10 vezes ela assistiu e chorava, daí ela parou de chorar. Daí, quando a Branca de Neve morria, ela dizia, vem, Pimpi, vem, Pimpi. Eu queria que o Pimpi chegasse ligeiro. Pimpi era um príncipe, né? Era uma gracinha. Eu tinha filmado ela fazendo isso e acabei perdendo na troca de celular, sabe? O videozinho, né? Mas aproveitando essa deixa, então, da Maria de Lourdes, a própria ideia da Cinderela, né? Qual que é a ideia da Cinderela, né? É um beijo não consentido, né? A pessoa tá dormindo lá, vem alguém te dar um beijo, pra você acordar. Então, seria uma ideia do abuso. Então, os contos é o que eu comentei desse livro. Esse livro é bem importante. O primeiro capítulo ele traz, né, que a ideia mesmo era um final trágico, não era esses sinais felizes. Daí vem o irmão Gwyn e pega e traria isso como algo benéfico, mas era para alertar, né, os perigos que estavam ocorrendo, né? As fadas madrinhas são pessoas que, de alguma forma, faziam bem para aquela pessoa que está sofrendo. Quantas vezes a gente não é fada madrinha na vida de alguém, né? Então, Maria de Lourdes, a Aline está perguntando para nós, eu já deixo a Angélica falar, Angélica, só porque a Aline jogou aqui no chat, né? E qual seria a melhor história para contar? Eu acho assim, que se a gente tiver criatividade, você não vai mostrar para a criança, num conto, esse lado que a gente está fazendo uma análise literária. O que tem por trás dessas palavras bonitas. Você vai mostrar essa fantasia. Então, qualquer história, na hora de você contar, a interpretação, a mudança de voz, gesticular, tipo, isso é muito importante porque isso prende a atenção da criança, né? Eu não acho que tem história melhor ou pior. O que acontece é assim, nós nos identificamos com algumas histórias. Então, eu gosto mais do conto da Cinderela, que era a menina sofredora, que o pai ficou órfão de pai, já era órfão de mãe, e acabou sendo judiada pelaquela que criava, que se aproveitou de todo o dinheiro da família e tal. Mas, no final, ela venceu, porque a fada madrinha veio, transformou ela na moça mais bela, porque ela era bela, no caso, de rosto, e daí ela foi lá pro baile com sapatinho de cristal, daí foi o único para quem servia que o príncipe foi atrás e tirou ela daquela vida miserável e forneceu para ela toda a realeza.
Então, o que nós temos aqui, comparando com a sociedade? Quantas crianças são abandonadas, são criadas por parentes e tal, e são maltratados, humilhados, até que algum dia eles, dessa miséria humana que vivem, eles encontram a força para ir buscar num estudo, numa superação, né? E saem vencedores. Então, aí está a Cinderela. Eu gosto muito daquele da Malévola, aquele filme, onde que o verdadeiro amor não é de homem e mulher, é de mãe para filha, porque ela cuidava dela como se fosse filha, ela criou um amor maternal pela. Da Malévola é a Bela Adormecida, né? Que ela espetou o dedinho no tear e ficou aos 15 anos e acabou, tipo, dormindo. Daí só o beijo do verdadeiro amor que ia curar. No conto de fada normal, é o beijo do príncipe. O beijo proibido, como o senhor falou. Mas, na verdade, o príncipe, acharam o príncipe, mas não foi ele, no filme da Malévola, que é uma releitura do conto. Aí, ela pega e a mãe dando beijo nela, né? Um beijo fraternal, um beijo materno. Então, tem uma outra leitura nisso. Mesma coisa do Joãozinho e da Maria, né? Quando que uma mãe vai mandar o pai levar os filhos para uma floresta para abandoná-los lá, por causa da fome? Daí a gente pensa, isso é humanamente impossível? Não é. Quantas mães abandonam os filhos? E quem é a bruxa nesse conto? Que queria comer as crianças. É todo o nosso sistema social que não dá espaço, a exploração no trabalho infantil. Agora diminuiu, mas ainda existe. Né? Então, se a gente vê, é aquilo que o professor falou. Todo conto, toda fábula tinha uma intenção de moralizar, de educar, né? Angélica? Então, eu tô ouvindo a discussão aí sobre os contos, né? E aí tem aqueles vídeos que falam, eu vou acabar com a tua infância. Eu acabei completamente com a minha infância, porque eu realmente conheci os verdadeiros contos. Quando o Rodrigo citou ali da Bela Adormecida, se você acha que só do príncipe ir até ela adormecida e roubar um beijo, que ali já é uma problemática muito grande, a história verdadeira, ela foi abusada. E aí, desse abuso, ela teve 2 gêmeos e uma das crianças mordeu o dedo dela e ela acordou. Não teve príncipe que deu o beijo. Então, quando a gente trata essas histórias com as crianças, a gente tem que tratar igual bem bonitinho da Disney, né, e tudo mais, mas tentando trazer, igual a professora falou, um senso crítico, né? Do João e Maria, o que tá matando? É a fome e a miséria. Por que tem essa fome e essa miséria? Por causa do sistema capitalista. E aí a gente já insere no nosso contexto ali do nosso acampamento, da nossa base, e vai trabalhando com a criança, tanto o lado lúdico, quanto já um lado criterioso da sociedade. Mas se a gente pegar na época do romantismo, né? Quantas crianças trabalhavam em usinas de carvão, minas de carvão, tinham trabalho igual. Tem um livro da Emily Zola, lá, Girassóis, que retrata esse trabalho infantil, essa exploração. Então, se a gente vê... Só que eu acho assim, nós não podemos estragar a magia para a criança. Nós conhecer a verdade, quando você vai trabalhar daí com o ensino médio, mostrar isso para eles, tudo bem. Né? Mas com a educação infantil, não. Eu, pelo menos, como amante da literatura, eu não estragaria essa mágica. Eu diria que vamos aos poucos, né? Vamos um pouco aos poucos. A do Patinho Feio também é complicada. Mas vamos deixar para o segundo momento. Dá para fazer, de cada conto, dá para fazer uma oficina de análise. A Marlete está com a mão levantada?
Sim, tá. Assim, eu gostei bastante da oficina, professora, e eu acredito que para mim foi bem importante, assim, pelo esse fato de como é importante a gente estudar, né? Você conseguir refletir sobre, parece que coisas assim para você tão natural que eu sempre contava assim e nem estava aí, sabe, contando a história para minha menina e nem dei conta, assim, eu sempre ainda afirmava para ela, viu? Ainda falo assim, ó, ela desobedeceu a mamãe, aí eu que... se você não tivesse desobedecido a mamãe, não tinha acontecido isso, no final eu conto assim. Então Mas você eu não acho tem essa magia a gente não pode dizer. E como eu falei, eu só fui ver esse outro lado quando eu fui fazer o estudo do PDF. Era uma oficina de contos, era uma disciplina de contos, né? Uma semana inteira estudando contos, daí que a gente acabei tendo uma nova visão sobre os clássicos da literatura, né? Ó, a Aline está dizendo assim para nós, né? Eu também prefiro a história fantasiada, a realidade é cruel. É verdade. Nós precisamos do sonho, do ilusório, do fantástico. Faz parte, nós precisamos alimentar nossa alma com isso. Eu vou presentear vocês, mas ó, eu não tinha me preparado. Mas é uma história que eu contava há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, que é a menina da figueira. Eu procurei, enquanto passava o vídeo, eu não lembro o autor e não encontrei a autoria, é um conto popular. Aqui não dá para fazer toda a ensinação que eu faço quando eu estou contando, por causa da gravação aqui, né? Mas vamos lá. A menina da figueira. No alto vale, bem perto de uma colina, morava um casal e sua linda filhinha. A menina tinha os cabelos tão loiros que brilhavam mais que a luz do sol. E todos os dias sua mãe penteava. Mas eis que foi passando o tempo. E belo dia, numa manhã cinzenta, a mãezinha adoeceu. O papai procurou médicos, curandeiros, benzedeiras, correu o mundo, mas nada resolveu. Numa triste manhã, a mãezinha faleceu. Porém, nesse reinado, havia uma mulher, uma moça solteirona, que muito queria se casar. Vendo o pai da menininha viúvo, não pensou em 2 vezes a menininha conquistar. E todos os dias, para agradar a menininha, ela ia levar pão de queijo. Toque, toque, toque. Menininha, menininha, eu trouxe pão de queijos para lhe agradar. Pão de queijo? Ai, não acredito. Eu adoro pão de queijo. E a menina aceitava. Passando os dias, com a intimidade foi crescendo, a mulher para a menininha falou: Menininha, menininha, convença seu pai comigo se casar. Após eu virar sua mãe, todos os dias farei pão de queijo para lhe agradar. A menininha não pensou 2 vezes. Quando o papai chegou em casa, ela começou a convencer. Papai, papai, casca vizinho. Ela vai ser uma boa mamãe para mim. E todos os dias, pão de queijo eu vou ganhar. O papai olhou para a filhinha e disse: Eu não acho uma boa ideia, minha filha. Não conheço essa mulher. A menininha disse assim: Papai, papai, ela é muito boazinha. Todo dia faz pão de queijo para me agradar. Pão de queijo, papai. Casa, papai. Casa, papai. Para realizar o gosto da filhinha, o papai com ela se casou. O papai era caixeiro viajante e chegou o dia que ele tinha que viajar. Saindo de casa, falou para a mulher: Trate bem minha filhinha, pois ela é o maior tesouro que eu tenho que guardar. Viaje tranquilo, benzinho, que dela eu vou cuidar. Mal o pai virou a curva, a madrasta apareceu. Vai fazer pão de queijo, mamãe? Não me chame de mamãe. Sou sua vizinha, não lhe dou intimidade. O que houve, mamãe? Não me chame de mamãe, eu sou sua vizinha, não lhe dou intimidade. Vai fazer pão de queijo, mamãe, para me agradar?
Pão de queijo? Você está brincando? Isso nunca mais. Você esqueça que pão de queijo vai servir para se alimentar. Você vai lavar, passar. E na hora de descansar, vai para baixo da figueira os passarinhos espantar. A menininha não aguentava, era muito trabalho. Mas chegava à tarde, lá pelas 3 horas, ela ia para debaixo da figueira. Show, passarinho, show, passarinho, show, passarinho. Os dias foram passando e o cansaço foi tomando conta da menininha. E um belo dia, embaixo da figueira, ela adormeceu. A madrasta, vendo aquilo, seu coração enfureceu. Cavou uma cova embaixo da figueira e enterrou a menina, que ali adormeceu. Foi passando o tempo. O pai estava viajando, demorando a voltar. Mas quando chegou, viu embaixo da figueira um gramado loiro, da cor de fio de ouro, que por toda a casa se espalhou. O papai entrou em casa, gritando, filhinha, filhinha, o papai chegou. A madrasta olhou e disse, não adianta procurar. Sua filhinha, mal você virou a volta, saiu pelo mundo a vagar. Não esqueça de procurar, que nunca mais ela você vai encontrar. O papai ficou muito triste, inconformado, não entendeu o que aconteceu com a sua pobre menininha. Porém, chamou o jardineiro. Vendo aquela grama dourada, mandou ele capinar. Quando o jardineiro levou a enxada, uma voz veio lá de baixo. Jardineiro, jardineiro, jardineiro de meu pai, não me cortes os cabelos, minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o pássaro bicou. O jardineiro, ouvindo aquilo, ficou todo assustado. Saiu correndo. Patrão, patrão, vem pra cá, para baixo da figueira. Tem algo estranho acontecendo e esse cabelo é encantado. O papai não acreditou, falou, o jardineiro surtou. Pegou ele a enxada e resolveu capinar. Ouviu novamente a voz que vinha lá de baixo. Jardineiro, jardineiro, jardineiro de meu pai, não me cortes os cabelos, minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o pássaro bicou. O pai, ouvindo aquela canção, ficou todo emocionado, pois reconheceu que era a voz da sua filha que vinha lá de baixo. Com todo cuidado, começaram ao redor da figueira a cavar. Encontrou a menininha, ainda com vida, deitada a repousar. Quando a terra de cima lhe tiraram, num espreguiço, ela rompeu. Ai, papai, eu dormi tanto tempo, que bom que você voltou. O papai, emocionado, em lágrimas, pegou a filhinha em seu colo e abraçou. Me conte, filhinha, o que foi que aconteceu? A menina foi falando, e quando a madrasta viu, saiu pelo mundo, pela porta da frente, sem ele e sem beira, e ninguém sabe aonde ela foi parar. Dizem que ela virou assombração, e no alto da colina fica a assustar quem por lá passar. A menina e seu pai aprenderam uma lição e nunca mais a menina pediu para seu pai se casar. Aê! Essa é a magia. Tá? Desculpe, porque acho que fazia uns 10 anos que eu não contava para ninguém essa história. Ai, faz quase 50 anos que eu não sou criança. Hoje eu voltei a ser. Obrigada. Que bom. Espero que tenham gostado. Peço desculpa de alguma falha que eu tenha cometido, porque assim a gente fica emocionado e com mais por experiência que a gente tenha, ainda é pouco quando a gente está numa atividade diferente, né? E sou grata pela oportunidade que tive.
Nós é que agradecemos, professora. Nossa, foi uma honra. Foi muito bonito, gostei mesmo. Que bom que gostaram. Obrigada. Então, nós. Ah, agora abriu. Não quer abrir esse microfone. Nós agradecemos, Maria de Lourdes, pela noite, né, pela disponibilidade, né, por estar com a gente aí, né, trazendo a crônica, a lenda, nos brilhantando, né, com a história também, né, no final, né. E a gente também espera contar outras vezes, né. Então, já fica aí o convite para as próximas, quem sabe presencialmente, né, num futuro muito Se próximo. me chamar, eu vou, professor. Tá? Com o maior prazer. Nós agradecemos. Né? Com relação a avisos, né, já temos marcado a nossa próxima oficina. Né, nós vamos falar um pouco sobre documentos oficiais. A próxima, nós só estamos com um problema de data, porque não pode bater com a etapa de vocês, né, não pode bater com aulas, né, para que a gente também não tenha um esvaziamento. Muito obrigado, Maria de Lourdes, mais uma vez, né? Nós agradecemos, né? E, né? Ó, o Cláudio ali, ó. Muito bom, parabéns, professora. Os demais também deram. Obrigada pela oportunidade que me deram de estar com vocês essa noite. Nós agradecemos, aí eu acho que dá para a gente ir encerrando, né? Por aqui. Então vai, né? E fica uma próxima. Fica para uma próxima. Fica uma próxima, nós continuamos essas contadas de história, né? Da menina e a figueira. Aí eu vou preparo para contar mais uma história. Ah, isso mesmo. Eu fui até procurar, né? Eu fui aqui procurar a menina e a figueira. Com os funcionários.